Talvez você esteja assistindo este vídeo agora e ainda não seja inscrito no canal. E está tudo bem. Seja muito bem-vindo. Mas deixa eu abrir meu coração com você por um instante. Cada vídeo que você assiste aqui não nasce por acaso. Existe tempo de oração, estudo da palavra, preparação, gravação, erros, regravações, edição. Tudo é feito com muito esforço, dedicação e principalmente com amor para que essa mensagem chegue até você do jeito certo, no momento certo. Nada aqui é feito de qualquer jeito. Tudo é pensado para edificar, fortalecer a fé e alcançar vidas. Se esse conteúdo falou com você, se essa mensagem te ajudou, te edificou ou tocou o seu coração, considere se inscrever no canal. A inscrição é gratuita, mas para nós ela significa muito. Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar, fortalece esse trabalho e faz com que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. E se você decidir se inscrever, saiba de uma coisa: você é muito bem-vindo aqui. Essa comunidade também é sua. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e seu caminho. E obrigado por estar aqui, seja inscrito ou não. Graça e paz, meus amados. Hoje eu vim falar sobre a história de conversão mais incrível da Bíblia. A história de um homem que foi o maior perseguidor dos cristãos e se tornou o maior pregador do Evangelho. Um homem que matava crentes e se tornou um apóstolo glorioso. Um homem que odiava Jesus e morreu por amor a ele. Estou falando de Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, o apóstolo. Hoje nós vamos conhecer a história real de Saulo, fazer uma reflexão profunda sobre transformação, contar uma história fictícia inspirada nessa conversão e tirar uma mensagem poderosa para nossas vidas, finalizando com uma oração. O título desta mensagem é Saulo de Tarso, a transformação mais radical da história. Se você acha que seu passado é ruim demais para Deus te usar, esta mensagem é para você. Prepare o seu coração, porque hoje você vai entender que ninguém está perdido demais para Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Essa foi a história de Saulo, e pode ser a sua história também. Saulo era judeu de pura linhagem, da tribo de Benjamim, fariseu, extremamente estudioso da lei, discípulo de Gamaliel, cidadão romano e muito zeloso pela tradição judaica. Mas havia um detalhe terrível em sua história. Ele era perseguidor da igreja. A Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão, o primeiro mártir. Ele invadia casas, prendia homens e mulheres e os entregava para a prisão e para a morte. A palavra afirma que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Isso não era um hobby, era a paixão dele. Saulo era um verdadeiro terror religioso. Movido por esse ódio, Saulo pediu autorização para ir até Damasco prender cristãos. Ele viajou mais de 200 quilômetros com o único objetivo de perseguir seguidores de Jesus. Mas foi no caminho para Damasco que algo extraordinário aconteceu. Uma luz do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, o cercou, e Saulo caiu por terra. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando perguntou quem falava, a resposta veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo descobriu que ao perseguir a igreja, estava perseguindo o próprio Deus. Jesus ainda disse: Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Uma expressão que mostrava que Saulo estava lutando contra Deus e se machucando no processo. Tremendo e atônito, Saulo se rendeu e disse pela primeira vez: Senhor, que queres que eu faça? Saulo ficou cego, e por 3 dias ele não comeu, não bebeu e passou esse tempo em oração. O perseguidor agora orava. Deus então enviou um discípulo chamado Ananias, que entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo,
Aquele que antes perseguia agora era chamado de irmão. Como escamas, algo caiu de seus olhos, ele voltou a enxergar. Foi batizado e cheio do Espírito Santo. A partir daí, Saulo passou a ser chamado de Paulo, que significa pequeno, de grande perseguidor a pequeno servo. O homem que matava cristãos se tornou o maior missionário da história. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento, plantou igrejas por todo o mundo conhecido, pregou o evangelho com ousadia e, por fim, morreu como Marte. No fim da vida, ele pôde declarar: combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa história nos ensina algumas coisas poderosas. Primeiro, ninguém está perdido demais para Deus. O próprio Paulo se descreveu como o principal dos pecadores. Se Deus salvou Saulo, ele pode salvar qualquer pessoa, não importa o passado. Segundo, Deus transforma o nosso passado em propósito. Tudo aquilo que Saulo usava para destruir seu conhecimento, sua cidadania romana, seu zelo, Paulo passou a usar para edificar a igreja. Terceiro, a salvação é instantânea, mas a transformação é um processo. E por último, a melhor decisão que alguém pode tomar é parar de lutar contra Deus e se render completamente a Ele. Agora, imagine uma história moderna, inspirada na de Saulo. Pense em Marcos, um homem que era líder de uma facção criminosa, um traficante temido, assassino. Ele odiava um pastor que pregava dentro da comunidade onde ele atuava, porque via pessoas se convertendo e abandonando o mundo das drogas. Um dia, Marcos decidiu que iria matar esse pastor durante um culto. Armado, ele entrou na igreja e encontrou todos de joelhos, em oração, e o pastor orava exatamente por ele e pelo nome dele. Naquele momento, Marcos foi completamente quebrantado pelo poder de Deus. Ele caiu de joelhos, chorou como criança, confessou seus pecados e clamou por perdão. Ali, Jesus o transformou. Marcos largou o crime, se entregou à justiça, cumpriu sua pena e, dentro da prisão, se tornou um pregador. Hoje, ele é pastor e seu testemunho é que ninguém, absolutamente ninguém, está perdido demais para Deus. A mensagem de hoje é clara. Seu passado não define o seu futuro com Deus. Deus pode usar você exatamente por causa da sua história. Nunca é tarde para recomeçar. Quando Deus transforma, a mudança é real e visível. Hoje, você pode escolher se quer continuar sendo um Saulo, lutando contra Deus, ou se tornar um Paulo, um servo usado por Ele. Você pode se render, assim como ele se rendeu naquele caminho para Damasco. Agora eu quero te convidar a orar comigo. Onde você estiver, feche seus olhos e repita essa oração no seu coração. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti com todo o meu passado. Eu reconheço os meus erros, os meus pecados e as minhas falhas, mas hoje eu entendo que se o Senhor transformou Saulo, também pode me transformar. Eu me rendo completamente a Ti. Eu pergunto como Saulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Eu entrego a minha vida, o meu passado, o meu presente e o meu futuro em Tuas mãos. Eu declaro que sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou filho de Deus, transformado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se Deus transformou Saulo, Ele pode transformar você. Não importa o que você fez, não importa quão longe você foi, o amor de Deus pode te alcançar, te transformar e te usar poderosamente. A história de Saulo não é apenas uma história antiga, é uma promessa viva para você hoje. Se você crê nisso, declare aí nos comentários: eu sou uma nova criatura. Que Deus te abençoe e que Ele te transforme como transformou Saulo, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho a crescer e permite que mais pessoas recebam essa mensagem. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like, compartilhe e comente.
Sua participação faz toda a diferença. Eu quero muito saber o que você achou e quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por fazer parte dessa jornada.